tomando aqui, não esperava nem oração. Então, por isso, Paulo lá atrás, pastor, está falando, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. E não é ceia do Senhor, que a ceia do Senhor está ligada à comunhão entre os irmãos. E não, por exemplo, se eu quiser comer um hambúrguer, eu ligo para uma lanchonete, vou entregar na minha casa, eu como quanto eu quiser, agora na igreja não, gente. E Paulo, quando escreve isso aí, pastor, ele tem uma preocupação com o Senhor tem, com a reputação da igreja. Muitos ímpios iam na igreja para ver como é isso. E via a igreja, cada um fazendo o que queria. Não havia comunhão, não havia ligação entre os irmãos. Via um irmão com fome e o outro se empanturrando. E se há acepção de pessoas na religião, pastor, você acha que alguém que está lá no mundo e faz o mesmo, ele vai mudar? Ele vai dizer, se a religião não é exemplo de comunhão, se lá uma pessoa que é pobre tem o mesmo valor que o pobre no nosso meio, porque para os ímpios o pobre só serve para trabalhar, gera renda. Agora, se a igreja pensa do mesmo jeito, você acha que ela está andando no caminho diferente do ímpio? Está andando do mesmo jeito. Na igreja, o juiz, ele pode ser um diácono, como o mendigo pode ser um pastor. Uma vez tinha um pastor, que ele fez um elogio grande ao diácono. Chegou um pregador para pregar, e aí o diácono falou assim, irmão, aqui o estacionamento da igreja, eu vou colocar o senhor na melhor vaga, tá bom? Quando sair daqui não vai ter problema, tá bom? O senhor pode ir para o altar que eu vou levar água para o senhor. Aí o pregador falou com o pastor assim, nossa, que diácono abençoado. Quem é esse homem? Ele falou assim, irmão, fala baixo, esse aí é o juiz da cidade. Tinha o prefeito lá na portaria, ó, aquele ali é prefeito, ó, e ele é porteiro da igreja. Então, na igreja, somos todos um em Cristo. Graças a Deus. Temos que pensar que aqui grande é Jesus Cristo. Então, irmãos, versículo 34 para terminar. Mas se alguém tiver fome, que é uma coisa natural do ser humano, né? Come em casa, para que não nos ajunteis para a condenação. Ou seja, a ceia de Corinto era uma ceia para a condenação, pai. Porque Deus não estava vendo comunhão ali, nem amor. Estava vendo um povo favoritista. Se é da minha família, vai comer minha ceia. Se não é, fica para lá. E assim que muita gente é. Eu lembro, pastor, quando eu fazia trabalho de diácono, eu estava evangelizando um bairro ali em Cariacica. E eu passei na casa de um senhor católico. Eu falei, irmão, a nossa igreja está coletando alimentos. O senhor pode ajudar a nossa congregação? Ele falou, vem cá, irmão, entra aqui dentro da minha casa. Ele não tinha nada para comer. E aquilo partiu meu coração. Eu falei, irmãos, então a igreja que coletou todos esses alimentos vai doar para você. Aquele homem caiu prostrado de joelhos chorando. O amor sempre será a maior marca do cristianismo. Então olha só, gente, para finalizar, quanto às demais coisas ordená-las-ei quando for. Ou seja, Paulo não terminou o assunto com a igreja. Quando você vai ler a Epístola aos Coríntios, do capítulo 1 até o 11, é problemas da comunidade. Dos versículos de 12 até o 15, pastor, aspectos espirituais. Paulo quer abordar algo mais forte. Mas Paulo está dizendo, eu vou aí e vou ordenar vocês quando eu chegar. Ou seja, a igreja de Corinto recebia e reconhecia a autoridade do pastor. Porque só pastor pode celebrar a Santa Ceia. A Santa Ceia só pode ser celebrada na igreja. Mas alguém vai pegar, pastor, Atos 17, versículo 24, que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Qual é o contexto de Atos 17? Paulo estava em Atenas, ele estava pregando no Areópago. O templo que Deus não habita é o templo dos deuses pagãos. Se Deus nunca quisesse, pastor, um templo para ser adorado, ele não teria mandado criar o tabernáculo que ficava em Siló e andava com eles no deserto, e não teria dado recurso para Salomão para criar o grande templo de Jerusalém. Então, irmãos, vamos tirar essa ideia diabólica. Aleluia. De que igreja somos nós e que nós vivemos só dentro de casa. Vai ver esses crentes, eles são bebedores de cachaça, eles são adúlteros, eles são mentirosos, até pregam bem, mas vivem uma vida herética. Eles não tomam a Santa Ceia e não têm interesse nenhum nisso. Eles se amparam no disco que eles não querem ajudar a casa de Deus, não é? Mas eles têm dinheiro para encher a casa de bebida e comer bastante churrasco. Então, nós vamos pensar nisso. Será que temos respeitado a Santa Ceia do Senhor? Como eu falei com vocês, ela tem aspectos. Em primeiro lugar, é onde Deus quer a igreja. Segundo, ministrado por um ministro. Como Cristo foi o primeiro ministro a ministrar, eu acredito que Pedro e os apóstolos deram seguimento a isso, pastor. Então, os apóstolos ministravam, como Paulo ministrava, ministros ordenados pela igreja. Terceiro lugar, ela não é uma ceia exclusiva só para um grupo de pessoas. Todos que estão em Cristo
Pode tomar a Santa Ceia. E uma última coisa, pastor, é que ninguém pode tomar a Santa Ceia da mão de quem quiser pegar. Você vai ver a perspectiva dos apóstolos. Judas, ele era traidor e ele foi revelado entre os apóstolos e ele tomava o pão junto com Jesus. Um pastor aqui no Ipanema, ele falou: Deus me revelou a vida de uma irmã. Aquela irmã está com pecado. Imagina se eu vou deixar ela tomar a Santa Ceia. Eu falei: pastor, a ceia é do Senhor. Se for um lanche que o senhor comprou, o senhor tem autoridade, mas a do Senhor não. Muitas vezes, gente, eu vi um vizinho meu que ele não era batizado e ele tomava a Santa Ceia junto com a esposa dele, que também não era batizada. Eu vou tomar porque eu tenho comunhão com Deus. Era um vizinho adúltero, mentiroso. Meu irmão, o senhor vai ter coragem? Vou. Então pegue. Coma se você tiver coragem. Esse homem morreu numa demência que vocês nem imaginam. E com certeza o pastor foi para o inferno, que é uma das blasfêmias contra o Espírito Santo, não respeitar o corpo de Cristo. Amém? Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Se vivemos uma vida, irmão, palmas para Jesus. Se vivemos uma vida desrespeitando a Santa Ceia, tenha certeza, irmão, nós iremos para o inferno, nós não iremos para o céu. E por mais que você coma a partícula da vida, você vai estar se matando. Amém? Vamos adorar o